Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos aqui nessa noite. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13. Atos 13. Acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 4 até o 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com um procônsul, Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor e de bondade, a Tua palavra foi lida e a Tua palavra é poderosa para transformar o nosso coração. Abra os olhos do nosso coração para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Transforma-nos pelo poder da Tua palavra, é o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. É normal nós termos e criarmos expectativas sobre coisas, sobre relacionamentos. Mas quando nós nutrimos expectativas erradas a respeito do futuro, a respeito das pessoas com as quais nós nos relacionamos, a respeito de um emprego ou de qualquer outra coisa, há grandes chances de nós nos frustrarmos. Um dos locais onde nós podemos perceber isso é quando pessoas estão casando e muitas vezes elas criam uma expectativa a respeito do cônjuge, a respeito do futuro, de como será esse relacionamento, e essa expectativa é uma expectativa equivocada porque é uma projeção dos desejos do coração dessa pessoa. Quando essas expectativas são frustradas, nós vemos que muitos se entristecem e chegam até a romper os vínculos do casamento. Nós podemos observar diversas situações, diversos momentos, enquanto as nossas expectativas são frustradas, e eu creio que muitas vezes nós também nutrimos expectativas equivocadas a respeito da vida cristã. Quantas pessoas, por conta da mensagem que é transmitida por um evangelho falso, acham e entendem que a vida cristã é uma vida marcada por saúde, uma vida marcada por prosperidade, ou até mesmo uma vida marcada por vir à igreja e ficar sentado no banco de domingo a domingo. E o problema quando nós nutrimos essa expectativa frustrada, achando que a vida cristã é isso, nós deixamos de experimentar coisas grandes que o Senhor tem para nós. E eu queria perguntar, qual que é a expectativa? Hoje é o domingo de missões, onde as ofertas serão direcionadas para esse trabalho. Qual a expectativa que você tem quanto ao campo missionário? Qual a expectativa que você tem a respeito de missões e como que você se vê em meio a essas missões? Hoje eu quero refletir com os irmãos na palavra de Deus sobre o que nós devemos esperar das missões. O que devemos esperar do campo missionário? A palavra de Deus, ela virá reorientar a nossa visão a respeito desse assunto através de 3 coisas que nós podemos perceber nesse texto. E para ficar claro para os irmãos memorizar, nós veremos que a nossa expectativa será reorientada pela palavra de Deus, porque se há 3 coisas que nós podemos esperar no campo missionário, 3 coisas que nós podemos esperar das missões, é abertura, oposição e conversão.
Nós veremos essas três coisas: abertura, oposição e conversão. O nosso texto, nós vemos o início do trabalho missionário. A primeira viagem missionária que será realizada por Paulo e Barnabé, e nós vimos no domingo passado que estes servos de Deus, eles foram comissionados pela igreja de Antioquia. Essa igreja que nós vemos lá do capítulo 11 já, que era uma igreja marcada pela pregação do testemunho da palavra de Deus. Era uma igreja que era marcada pelo encorajamento dos cristãos, pelo ensino da palavra, pelo exercício da misericórdia naquela oferta missionária que eles levantaram. E nós vimos no domingo passado, que era uma igreja direcionada pelo Espírito Santo, onde nós víamos pessoas diferentes trabalhando para um propósito comum, pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo e obedientes ao seu chamado. E nós vemos aqui, a partir do versículo 4, Barnabé e Saulo sendo enviados pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que nós queremos ver aqui é que eu e você, se há uma coisa que nós podemos esperar ou temos uma expectativa correta a respeito de missões, é que a abertura do Evangelho é algo que eu e você devemos esperar. E por que esta abertura é algo que nós devemos esperar? Nós veremos aqui no texto que todo este trabalho missionário, ele começa com a seguinte menção: Paulo, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia e dali navegaram. Antes de qualquer coisa, o texto da palavra de Deus nos diz que aqueles homens foram enviados pelo Espírito Santo. Isso nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus missionário. Desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus escolhendo um homem, Abraão, chamando ele e dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo, quando falando com os seus discípulos, ele disse: como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Desde o princípio nós vemos que o nosso Deus é este Deus missionário, e nós podemos esperar a abertura para o Evangelho, pessoas que estarão abertas para a palavra de Deus, porque esse trabalho não começa com o nosso esforço próprio, mas esse trabalho começa com a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo enviando Barnabé e Saulo para o trabalho missionário. E da mesma maneira, nós que estamos aqui, se fomos transformados pelo poder da palavra de Deus, nós também somos pessoas que serão enviadas e são enviadas e comissionadas pelo Espírito Santo para pregarmos o Evangelho. E aqui, esta obra, quando nós pensamos em missões, é muito provável que a gente pense em missões em algo muito distante daqui, Então, você está pensando em missões, está pensando na África, está pensando na Europa, está pensando em qualquer outro local, mas Paulo e Barnabé, que estavam em Antioquia, o trabalho deles começou saindo de Antioquia e enviados pelo Espírito Santo, nós vemos que eles vão até a Seleucia. A Seleucia ficava a 25 quilômetros de Antioquia. E ali nós não ouvimos muita coisa a respeito deste trabalho, mas nós vimos que eles começam as missões, começam a pregação do Evangelho nesse local, e de lá eles navegam para Chipre. Veja, o Espírito Santo envia aqueles servos. Eles poderiam ir para qualquer local. Para onde eles vão? Eles começam de perto e vão para Chipre. E quem era de Chipre? Nós já vimos no capítulo 4 que Barnabé, ele era uma pessoa que era natural de Chipre. E nós vemos que quando eles chegam a uma cidade de Chipre, que é da Salamina, eles começam a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Há duas coisas que nós podemos ver a respeito do trabalho de Saulo e de Barnabé. Nós percebemos a estratégia deles, e a estratégia deles foi de começar indo ao quê? Barnabé foi para a sua cidade, e em Chipre havia uma grande comunidade de judeus. Nós vemos que alguns deles saíram de Chipre e foram a Antioquia e começaram a pegar para os gregos que havia em Antioquia. Então ali havia uma grande comunidade judaica, e nós vimos que eles vão até ali. A palavra de Deus diz que eles começaram em Salamina a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Veja que não diz que eles foram a uma sinagoga judaica, eles foram às sinagogas que havia naquele local.
Havia uma grande comunidade de judeus, e uma das coisas que eles faziam quando estavam reunidos nessa sinagoga, quando havia algum visitante ilustre, eles passavam a oportunidade para essa pessoa, para comunicar algo a respeito da palavra de Deus. Isso nós podemos ver se você virar a página da sua Bíblia e olhar lá no versículo 15, nós vemos que Barnabé e Saulo estavam em uma sinagoga, e é dito que depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Barnabé e Saulo não eram pessoas comuns. Barnabé, ele era um levita, era uma pessoa de posses. Saulo era uma pessoa conhecida porque Saulo era um fariseu, havia estudado aos pés de um dos rabinos mais famosos da época, Gamaliel, e era uma pessoa versado na palavra, versado na Torá. E ali eles receberam essa oportunidade para comunicar, então nós vemos que eles vão até os judeus para pregar a palavra de Deus. Eles não foram para qualquer local, eles foram para um local onde as pessoas tinham uma expectativa sobre a vinda do Messias. Era a respeito disso que eles meditavam na sinagoga, e chegando até ali, nós vemos que a segunda coisa que eles faziam, pregavam, anunciavam a palavra de Deus. O que nós podemos tirar disso daqui para nós? Muitos de nós, eu creio que a maioria aqui, nós não estamos diretamente no campo missionário realizando viagens. Mas da mesma maneira como Barnabé foi para a sua cidade natal, para os seus, nós também temos pessoas que Deus coloca ao nosso redor, e pessoas que são muitas vezes religiosas, que têm algum tipo de piedade, algum interesse por conhecer a palavra de Deus, mas que precisam ser alcançadas pela palavra do Evangelho. Sabe onde é que começa a nossa obra missionária? Começa dentro do nosso lar, começa dentro da nossa própria família, começa dentro daquelas pessoas do nosso próprio convívio. Às vezes nós esperamos grandes coisas, mas na proximidade, a 25 quilômetros, nós vemos ali que a obra missionária começou em Seleucia e depois foram para Chipre. E Deus nos tem dado o privilégio de compartilhar a sua palavra. E da mesma maneira como estes servos de Deus foram estratégicos e pregaram a palavra de Deus, sendo enviados pelo Espírito Santo, nós também precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque nós vemos que nessa viagem, nós não ouvimos sobre as conversões que aconteceram nesse local. Nós ouvimos que lá eles pregaram o Evangelho, anunciaram a palavra do Senhor. Mas há um outro personagem que aparece aqui nesse texto, que é dito no versículo 7, que era uma pessoa gentílica, que não tinha conhecimento nenhum do judaísmo, mas algo de muito interessante é dito a respeito desse homem. Versículo 7, neste local onde eles estavam, ele estava com o procônsul, nós veremos depois com quem ele estava, o procônsul Paulo Sérgio, que era um homem inteligente, e o procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Saulo e Barnabé, eles estavam em Chipre, eles chegaram ali a Sanamina, e nós vemos que depois eles atravessam toda a região, daí eles vão até para o outro extremo ocidental, e nós vemos que ali eles chegam até Pafos, e lá eles encontram a figura do procônsul. E o que é dito a respeito desse homem, é dito que ele era um homem inteligente, e que ele desejava ouvir a palavra de Deus. Muito provável que as pessoas que se encontravam naquela sinagoga, onde Barnabé e Saulo estavam, eram pessoas simples. Mas nós vemos aqui Deus em sua soberania, cumprindo aquilo que Ananias havia dito a respeito de Saulo, que ele seria usado para levar a palavra de Deus para pregar a reis. E nós vemos até ali um homem que era um procônsul, que era um funcionário do Senado romano, responsável por aquela região, e é dito que aquele homem, ele estava interessado, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Nós não sabemos quem são as pessoas que o nosso Deus, ele irá alcançar.
Mas o que a palavra de Deus ela está nos dizendo? Que a nossa visão a respeito de missões, ela deveria ser reorientada para o fato de que, pelo fato de o Espírito Santo nos enviar, pelo fato do nosso Deus ser um Deus missionário, se há uma coisa que nós podemos esperar, é que haverá abertura nos corações para a palavra que será pregada. Muitas vezes nós ficamos intimidados, muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades, achando que as pessoas não terão interesse. Pensamos, aquela pessoa ela é muito inteligente, ela é uma pessoa muito estudada, ela não vai querer ouvir essas coisas a respeito da Bíblia. Mas aqui nós vemos que este homem, que era dito como inteligente, estava desejoso de ouvir a palavra de Deus. Quem são os Sérgios Paulos que Deus colocará no seu caminho? Nós fomos chamados para proclamar a mensagem do Evangelho. E aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos confiar que o que a palavra de Deus nos diz é que, pelo fato do nosso Deus ser um Deus missionário, por missões ser uma obra conduzida pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos esperar que haverá abertura para a mensagem que nós temos a comunicar. Nós não fomos chamados unicamente para nos reunirmos aqui ao domingo e adorarmos a Deus e sermos edificados pela palavra. Nós fomos chamados sim, o culto é muito importante. Mas o objetivo disto que nós estamos fazendo, deste culto de adoração e louvor ao nosso Deus, é de sairmos daqui para anunciarmos às nações as glórias do Senhor, de anunciarmos a mensagem do Evangelho para que outras pessoas venham se ajuntar a nós e venham dar glórias ao nome do nosso Deus. Nós fomos comissionados para pregar a mensagem e nós podemos sair com intrepidez e confiança, porque nós devemos ter a expectativa de que haverá abertura para a palavra que será transmitida. Mas nem tudo são flores. Se em primeiro lugar nós vemos que haverá abertura para esta palavra, nós devemos estar muito atentos que também para a pregação, onde quer que estejamos pregando o Evangelho, nós encontraremos oposição. Olha o que nós lemos aqui no versículo 6. Havendo atravessado a ilha até Pafos, então eles estavam em uma extremidade em Salamina, foram até outra até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Lucas, ele vem aqui nos apresentar esta figura deste homem que se chamava de Bar-Jesus. O significado de Bar-Jesus é filho de Jesus. O nome Jesus era um nome muito comum naquela época, vem de Josué, então o Salvador. Então o que este homem se intitulava era como ele sendo filho do Salvador. Mas Lucas nos diz que esse homem era um judeu, praticava magia e era falso profeta. Essas eram as credenciais desse homem. Para um judeu, a prática da magia era algo que era abominável. Então aqui as credenciais que estão sendo apresentadas a esse homem eram as credenciais de um falso profeta, de alguém que estava envolvido com o culto e alguém que estava próximo dessa grande figura do procônsul. E daí você deve se perguntar, mas o que este mago, o que este Bar-Jesus, esse falso profeta, estava fazendo ali na corte, junto ao procônsul? Se os irmãos se lembram do livro de Daniel, nós vemos que a corte, os reis, os imperadores, eles tinham a seu serviço magos, pessoas para interpretar os sonhos, pessoas para eles consultarem a respeito do futuro, para tomarem decisão, e às vezes a gente olha para isso e pensa que é algo primitivo, mas vai lá para Brasília, você vai encontrar diversos políticos que consultam pais de santo, diversos políticos que estão envolvidos com o satanismo, que realizam rituais para tomarem as suas decisões. Não mudou em nada isso. E nós vemos que este homem fazia parte da folha de pagamento desse procônsul, e ele estava ali presente junto com ele. É dito que Sérgio Paulo era um homem inteligente, mas o que este homem estava fazendo? O que o Bar-Jesus estava fazendo? Versículo 8. Porém,
o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Veja, a palavra de Deus no versículo 7 nos diz que Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, ele chamou Barnabé e Saulo, ele estava interessado e desejoso de ouvir a palavra de Deus. Mas o que o Elimas estava fazendo? O que o mago, o falso profeta, aquele que se chamava filho do Salvador, estava fazendo? Porém, Elimas, e ele dá o significado do nome Elimas, mago ou sábio, se opunha a Barnabé e Saulo, e o objetivo dele, procurando afastar da fé o procônsul. Vamos olhar para os dias de hoje. Quantas pessoas nós vemos no Brasil mesmo, que dizem que são pregadores do Evangelho, que dizem que são apóstolos, mas a única coisa que essas pessoas elas estão interessadas é na sua imagem pessoal e no quê? No dinheiro das pessoas. E para que elas consigam fazer isso, elas precisam manter essas pessoas distantes da palavra do Evangelho. O que nós vemos aqui é que este homem está sendo um empecilho para que uma pessoa desejosa de conhecer mais a respeito da palavra de Deus chegue ao conhecimento da verdade. Se de um lado nós encontramos diversos falsos profetas que têm servido de impedimento para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é para que nós também não sejamos impedimento para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Quantas vezes nos nossos relacionamentos, por conta que nós queremos manter o nosso orgulho, queremos satisfazer os nossos prazeres, ao invés de conduzir as pessoas ao conhecimento da verdade, nós as desviamos elas de Cristo Jesus. Jesus Cristo disse a respeito daqueles que criam nele: olha, se você fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que você fizesse o quê? Pendurasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar. Aqui nós percebemos que Paulo, ele vai se defrontar com uma batalha espiritual. Nós veremos que Paulo não enxergará este fato que está acontecendo, a oposição deste homem como sendo mais um discurso com o qual ele deveria respeitar e conviver juntamente com as palavras de Elimas. Mas não, no versículo 9, nós vemos: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo. Ele começa a dizer várias coisas aqui. Nós vemos que uma curiosidade, que o nome de Saulo, ele será retratado, versículo 9, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, diz aquelas coisas. Às vezes as pessoas falam: não, é que quando ele foi transformado, o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. E não tem nada a ver. Saulo era o nome judaico dele, mas Paulo também ele era um cidadão romano. E o seu nome romano é Paulo. Veja, era um nome comum entre os romanos. Qual que era o nome do procônsul? Sérgio Paulo. E nós vemos que a partir daqui a obra missionária ela está se direcionando para o alcance aos gentios, e nós vemos que a partir de então, Saulo, que era o seu nome judaico, só será referenciado a partir de agora como sendo Paulo, marcando o destaque que será dado a este apóstolo que levará a mensagem aos gentios, que já está levando essas mensagens aos gentios. E nós vemos aqui que a maneira como que Paulo agora ele lida com essa situação, Paulo percebe que ele está em um contexto de uma batalha espiritual. E às vezes quando a gente pensa em batalha espiritual, a gente pensa, em manifestação de pessoas se dizendo endemoniadas, falando na igreja, ou falando a respeito de espíritos territoriais ou coisas desse tipo, mas a batalha espiritual que está sendo travada aqui é de uma pessoa sendo usada por Satanás para promover o engano. Como que Elimas, este mago, se chamava? Ele se chamava de Filho do Salvador, ele se chamava de Bar Jesus,
Mas como que Paulo dirige a palavra a ele? Nós vemos aqui, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo. Elimas não era um filho do Salvador, mas Elimas era nada mais nada menos do que um filho do diabo, alguém que estava sendo usado pelo maligno para promover o engano. E aqui nós vemos as características de um falso profeta. Nós percebemos a procedência de um falso profeta. Qual que é a procedência de um falso profeta? Filho do diabo. Todo aquele que impede uma pessoa de chegar até o conhecimento da verdade, até o conhecimento de Cristo Jesus, a sua procedência é nada mais nada menos do que Satanás. Jesus Cristo se dirigiu aos fariseus dizendo a eles que eles tinham por pai quem? O diabo. Nós percebemos também a intenção de um falso profeta. Se a procedência dele é maligna, um filho do diabo, a sua intenção é marcada pelo quê? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a maldade. O objetivo daquele homem não era falar a respeito da salvação. O objetivo dele era estar junto do procônsul, que era uma pessoa rica, uma pessoa importante, proeminente na cidade de Chipre. Então ele queria estar entre aqueles que eram da alta sociedade, e ele queria continuar recebendo o quê? Recebendo os seus dividendos. Mas para que isso acontecesse, era necessário que o procônsul estivesse debaixo do engano. E a atitude de uma pessoa que faz isso, Paulo está dizendo: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade. Todo falso profeta, ele se coloca com a cara de ovelha, se colocando como filho do Salvador, mas o que no final das contas ele está com o seu coração é cheio de maldade e cheio de engano. Mas além da procedência, da intenção, qual que é a mensagem de um falso profeta? Inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? A mensagem de um falso profeta, ela é marcada por perversão à retidão dos caminhos do Senhor. Não é isso que nós ouvimos nas rádios, nós ouvimos os programas televisivos dessas pessoas que se dizem serem falsos profetas, e o que elas estão fazendo é nada mais, nada menos do que a perversão dos retos caminhos do Senhor. Sabe qual que é o que é triste? É que nós muitas vezes abrimos o nosso lar para esses falsos profetas. Mas como, pastor? Não abro de jeito nenhum, minha casa ali, o pastor Luiz visita a gente, é só crente que eu recebo, mas através do nosso celular, através do nosso computador, através da nossa televisão, muitos estão dando ouvidos a ensinos de falsos profetas. E como que passa? Não, mas aqui ele fala algumas coisas interessantes sobre tais e tais assuntos da Bíblia. Mas por outro lado, quando nós olhamos, nós percebemos que há uma perversão dos retos caminhos do Senhor. E toda vez em que há perversão dos retos caminhos do Senhor, as motivações são maldade, são engano e são filhos do diabo. Mas como que Paulo fez isso? Veja, é muito provável que muitos pregadores pós-modernos diriam o seguinte: não, Elimas, olha, você tem a sua verdade, tá? E eu respeito você está aí falando para o procônsul, todos nós temos direito de fala, você tem o seu lugar de fala em meio a essa diversidade religiosa, mas eu tenho a minha verdade também, e eu quero compartilhar essa verdade para com o procônsul, do mesmo jeito que você teve a sua oportunidade. Mas o texto nos diz algo a respeito do estado de Paulo. Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo. Para que nós enfrentemos a batalha espiritual, e lembre-se, a palavra de Deus nos diz, o próprio Paulo nos diz, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. E se nós desejamos permanecer, nós precisamos nos vestir da armadura do Senhor, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Nós não podemos esperar entrar para o trabalho de pregação do Evangelho e realizar missões,
achando que nós não estaremos entrando em um campo de batalha. Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo. E o que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica movida pelo politicamente correto. Ela olha para a situação, ela olha para as pessoas, ela olha para a mensagem de acordo com a ótica, da maneira como o Espírito Santo olha. E cheio do Espírito Santo, o que Paulo faz? Ele confronta aquele homem. Ele olha que o que está por detrás de tudo isso é uma ação de Satanás, um filho do maligno, engano e maldade e perversão dos caminhos do Senhor. E algo que Paulo faz aqui no versículo 11: eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Não é interessante que Paulo tenha dito isso? Veja, o que aconteceu com Ananias e Safira quando eles mentiram para os apóstolos? Caíram mortos. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, havia um homem, um rapaz que ele estava pecando com a mulher do seu pai, e Paulo diz ali, olha, lança ele fora da igreja, para que a carne seja destruída por Satanás e a alma salva. Nós vemos que ele lança um juízo sobre este homem, mas o que nós vemos aqui? Dentre as diversas coisas, Paulo não pediu para que ele morresse, Paulo não pediu qualquer outra coisa, o que Paulo pediu foi que, e disse, ordenou, eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Quem que no livro de Atos ficou cego, sem ver o sol por algum tempo? E este movimento na vida dele foi fundamental para ele perceber a situação na qual ele se encontrava. Foi o próprio Saulo. Nós vemos que ele era um perseguidor do povo de Deus. Nós vemos que ele, no seu zelo, estava distorcendo os retos caminhos do Senhor. E ele estava agindo não como um filho do Salvador, mas como um filho do maligno naquele momento. Mas a misericórdia do Senhor alcançou a vida de Paulo. Mas nós vemos aqui, que cheio do Espírito Santo, Paulo confronta aquele homem, e o juízo de Deus vem sobre a vida daquele que estava se opondo. E foi um juízo misericordioso. Porque Paulo não diz que ele ficaria cego para o resto da vida dele. Mas diz, não vendo o sol, ele ficaria por algum tempo. E a palavra de Deus que diz, no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão. E andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Talvez você esteja perguntando, pastor, então quer dizer que nós temos autoridade no poder do Espírito Santo para fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez? Eu não creio que nós temos e devemos fazer isso como está colocado aqui. Nós vemos que algo sobrenatural e poderoso na ação de Deus na vida de Paulo estava acontecendo, mas nós somos convidados pela palavra de Deus a sermos cheios do Espírito Santo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas nós somos chamados a nos enchermos do Espírito Santo, a estarmos preparados para essa batalha espiritual, e somos chamados também a repreender a injustiça, a repreender a maldade e o engano, quando ele se apresentar diante de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Você tem se enchido do que na sua vida? Nós somos convidados, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Mas você tem buscado a plenitude do Espírito Santo em sua vida? Porque Paulo ele vai falar que nesta guerra nós precisamos estar prontos, e nós precisamos estar vestidos da armadura que o Senhor colocou para nós, porque as ciladas do maligno estão aí, os dardos inflamados estão sendo lançados, e nesta guerra nós precisamos de prontidão. Precisamos estar prontos para confrontar o erro. Isso começa com coisas simples dentro da nossa casa. Nós vivemos em uma época marcada pela pós-modernidade, e uma das características da pós-modernidade é que as pessoas, elas estão pouco aí para com a verdade absoluta. As pessoas estão prontas para dizer, não, ok, olha, isso é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Os nossos filhos, eles vão para as escolas,
e eles estão sendo bombardeados por todo tipo de relativismo. Eu percebo isso nas conversas que eu tive e tenho com os meus filhos, percebo no contato com as crianças desta idade. Cada vez mais o relativismo ele está presente, e quando o relativismo ele se instala em uma sociedade, as pessoas estão preparadas para aceitar tudo. Olhem em termos dos costumes, olhando para a sociedade como um tempo. Quando nós olhávamos para os desvios sexuais no passado, eles eram vistos até mesmo pelos ímpios como sendo uma coisa fora da ordem natural. Hoje em dia, é tido como comum até mesmo para muitos crentes. Nós precisamos ser firmes, e quando nós estamos cheios da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, nós estamos prontos para identificar o erro e para denunciar o erro. E isso começa dentro de nossa própria casa, dentro da igreja, do local onde Deus ele se encontra. Quando nós, que fazemos parte do povo de Deus, e nos entregamos à obra e seguimos o direcionamento do Espírito, a palavra de Deus nos mostra aqui que nós devemos ter a expectativa de que haverá abertura para essa mensagem. Em segundo lugar, nós vimos nesse texto que nós encontraremos oposição, mas esta oposição foi vencida pelo poder de Deus. E a terceira coisa que nós devemos esperar, e nós vemos no final desse nosso texto, é que quando o nosso Deus, ele nos envia, além da abertura e da oposição, algo que nós podemos esperar é a conversão e transformação de vidas. Versículo 12. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Se não tivesse esse finzinho, é provável que você diria, olha, está vendo como coisas sobrenaturais precisam acontecer? Mas o que é dito que causou maravilhamento neste homem? É dito que ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O procônsul viu o que havia acontecido. E ao associar o que Saulo e Barnabé havia falado, da pregação do Evangelho, com o que aconteceu através da vida daquele homem, nós vemos que ele creu. Ele foi transformado, teve seu coração transformado, maravilhado com a doutrina do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada, nós podemos ter a certeza de que grandes coisas acontecem. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada, nós podemos crer que fé será gerada no coração daqueles que serão salvos. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 10, ele nos fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vem falando ali daquela sequência, as pessoas são enviadas, pregam a palavra, as pessoas ouvem, creem e clamam, e todo aquele que clama é salvo. Nós podemos ter a certeza que desta abertura e dessa oposição, vidas serão transformadas, não é pela nossa eloquência, não é por nossa capacidade intelectual, mas o que nós vemos é que quando Deus, ele age por meio do seu Espírito, através da sua palavra, vidas são transformadas, e aqui é dito que Sérgio Paulo creu. E quando você olha para esta palavra, o do crer, no livro de Atos, nós vemos que todas as instâncias, elas acontecem em um local onde há transformação de vida. Este homem, a palavra de Deus está nos dizendo que ele foi alcançado pelo poder do Evangelho, ele teve a sua vida transformada, e isso aconteceu porque o Espírito Santo de Deus enviou aqueles homens para esse coração que o Senhor já havia preparado, um coração que estava aberto, em que em meio à oposição, pelo poder de Deus sobre a vida do seu servo Paulo, aquela vida foi transformada, e pela mensagem pregada, essa pessoa creu e veio à fé em Cristo Jesus. Qual foi a última pessoa que você compartilhou algo a respeito do Evangelho? É muito bom poder ser edificado pelas aulas de escola dominical, é muito bom poder ouvir a exposição da palavra de Deus, ler a Bíblia, mas tudo isso acontece para que nós
proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E há diversas pessoas que o nosso Senhor irá alcançar, e o instrumento que Ele usa pessoas como eu e você, pessoas submissas ao Espírito Santo de Deus, pessoas que estão com o coração confiantes de que haverá abertura, pessoas confiantes de que em meio à oposição o Senhor dará vitória, pessoas confiantes que o Senhor, por meio da sua palavra, transforma o coração do pecador e traz vida em abundância. Que Deus, Ele venha nos abençoar, que nós venhamos nos sentir motivados a começar pelo nosso próprio lar, sabendo que como pessoas habitadas pelo Espírito Santo de Deus, nós somos comissionados para pregar essa palavra que transforma vidas e traz glória ao nosso Deus.